Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos. Eu vim te dar a palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal. É o nosso canal, não é meu, é o seu, é nosso canal, a voz do que clama no deserto. Se você está chegando pela primeira vez, que você não venha perder essa oportunidade, querendo, você pode estar se inscrevendo e desejando, além de querendo, desejando ser notificado, estar ao par de cada publicação, você vai precisar também estar acionando o sininho, tá bom? Tudo aí é de graça, vai de acordo se você querer, se você desejar, você pode estar fazendo isso e estar aqui conosco em todo momento, quando assim o Senhor nos permitir, refletimos na palavra de Deus. Enquanto esse quadro que nós estamos agora, Jovens Sois Forte, como outros quadros, como Estudando Junto e Adolescente de Deus, se trata apenas do conteúdo da lição, ainda que possamos fazer algum comentário, ainda assim não deixa de ser uma reflexão para cada um de nós, dentro do conhecimento de cada conteúdo, à luz de cada tema, tá bom? Quero aqui rapidamente agradecer a Deus, né, por mais um inscrito. Hoje é o dia 20, hoje é o dia 15 de abril, né? Esse vídeo ele vai estar sendo publicado na segunda-feira que antecede a escola dominical correspondente a essa lição, né, lição 5. Porém, nesse dia foi que o nosso canal aqui está aí agora somando, né, totalizando o número de inscritos a 104 inscritos. E dessa feita agora foi mais um inscrito que houve no canal e só temos a agradecer por isso e que Deus abençoe você, amado e querido irmão, ouvinte da Palavra de Deus, que tenha aí feito a sua inscrição, tá bom? E que você possa estar conosco sempre aqui, né, na meditação, no momento de reflexão, texto e contexto, diga não ao modismo. São dois quadros aí que estão um pouco encostados, né? Faz tempo que eu não publico ali dentro desse quadro, mas queira Deus, o Senhor nos conceda a graça de, a qualquer momento, estarmos revendo, tá com a coceira aqui na perna, revendo, tá bom, esse conteúdo nesses quadros aí, tá bom? Mas por enquanto estamos aqui bem servidos através desses 3 quadros de escola dominical e mais um momento de reflexão que acontece na quinta e na sexta-feira, tá bom? Amanhã, né, que é quarta-feira, amanhã que é quarta, na segunda estudando junto, terça Jovem Sois Forte, quarta-feira é Adolescentes de Deus. Aí quinta e sexta nós temos aí sempre uma mensagem, o Senhor tem já dado ao meu coração esta mensagem, já está na plataforma do YouTube, a ponto de ser liberada aí nos dias respectivos a eles, tá bom? Você esteja conosco também nesse momento. Conhecendo aqui o tema central, né, dos jovens, para não esquecer cada lição. Tema central, Davi, de pastor de ovelhas, a rei de Israel. A teopraxia aqui que ele nos convida a esta meditação, quando dessas lições, é que a nossa fé venha a ser uma fé e tenha ela uma ação em meio à diversidade da vida. Fé e ação em meio à diversidade da vida. Não a fé que, diante das circunstâncias da vida ou a adversidade, nós passamos a estagnarmos ou até mesmo recuar. Não.
A fé que o Senhor espera de nós é aquela que nos promova sempre a prosseguirmos a nossa jornada. Tendo por certo o exemplo de Paulo, né, como um pulverizador à nossa mente espiritual, quando Paulo disse assim: não olhando para as coisas que atrás ficam, mas prosseguindo para o alvo pela soberana vocação pela qual o Senhor tem nos chamado. Amém? Glória a Deus por isso. O tema desta quinta lição tem como título Davi, provado pelo ciúme. Ou você, caro jovem, acha que isso não acontece? É claro que ciúme aqui não é um ciúme doentio, não é um ciúme relacionado à questão do emocional, do relacional entre um casal, entre dois jovens, de forma alguma. Esse ciúme aqui, né, além que vai trazer a figura aqui de Davi com Saul, provavelmente, né, já tenho essa suspeita, eu não vi, estou conhecendo agora, sempre faço isso com você. O momento aqui, ainda que seja uma gravação aqui para depois ser publicada, nesse momento estou com você. Não sei o que tem atrás que vai vir para nós aí na lição. Fiz a colagem, montei o PowerPoint, mas estou aqui junto com você para conhecer o conteúdo, que é o principal objetivo, mas ainda assim também meditarmos, se o Senhor nos der essa graça, de assim fazermos algum comentário. Mas esse ciúme é que fala daqueles que, podendo participar junto conosco dos benefícios da nossa comunhão com o Senhor, participar do benefício da misericórdia de Deus que nos trouxe a sua presença, que nos tirou das trevas e nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Ainda que eles poderiam também estar, mas pela sua resistência e sendo fato, né, a bem-aventurança para aqueles a todos quanto caminham e comungam com o Senhor, isso acaba gerando ciúme. Ciúme tanto desse aspecto que eu acabei de dizer aqui, caro jovem, como também aquele ciúme no que diz respeito à instrumentalidade de Deus em nossas vidas. Tem um certo que Deus já está falando conosco antes do conteúdo. Ciúmes promovido quando demos uma brecha para o diabo, em estarmos aciumados ou ciumado porque o meu irmão, a minha irmã, né, de alguma maneira ou de alguma forma, e pela providência de Deus e vontade de Deus, o escolheu e tem feito dele um instrumento em determinado aspecto da questão do caminhar da igreja, da questão do caminharmos junto nesta peregrinação. Isso aconteceu já lá no início, depois que o pecado entrou no mundo. O primeiro homicídio foi dentro da família por conta de um ciúme. Ciúme dentro do caráter religioso. Quando Caim teve ciúme de Abel, se irou com Abel, mas a ira, a sua fonte foi o ciúme, por Deus ter aceitado a oferta de Abel e não ter aceitado a oferta de Caim. Isso levou ele esse ciúme à ira, e o ciúme é isso que faz. Quantos, numa questão agora geral, nós não somos testemunhas dos relatos noticiários, ou dos relatos até mesmo da nossa convivência em família ou entre amigos, ou pelos viés dos noticiários. Pessoas que tiram a vida não só de uma pessoa, até mesmo de outras pessoas que estão em meio a esse calor e fúria por conta de um ciúme. O esposo que foi ex-esposo, né, que se separou da sua esposa e ela, por ter um segundo relacionamento, vai lá e acaba por matar ela, às vezes os dois, ou às vezes até mesmo somente a pessoa, o concorrente, que na verdade não era um concorrente, estavam separados. E assim também vice-versa quando amando de uma esposa. Então o ciúme, ele tem, né, as suas consequências diante do seu desenrolar.
E nós vamos ver isso com certeza e provavelmente, mas eu posso até quase afirmar sobre a questão de Davi e Saul e a que ponto chegou, vamos ver aqui, se não vou fazer menção, do ciúme de Saul por Davi, só pelo fato das mulheres estar cantando, né, assim que Davi voltou de guerra, dizendo: Deus deu vitória a Saul por 1000 e a Davi por 10.000. Isso naquele momento passou a gerar ciúme em Saul, e Saul, que tinha aquele tão fiel súdito do seu reino, fazendo as suas batalhas, que essa batalha, essa vitória promovia, né, a alegria geral ao povo, mas o crédito era de quem estava à frente daquele rei. Tipo, pelo fato de confiar Davi à frente daquela batalha e daquele exército. Então os méritos já era dele, porém ainda assim isso acabou por não vigilância de Saul, ele passar a ter ciúme de Davi. Eu creio que por certo estaremos dentro desta linha aqui com respeito a esse tema. Então vamos aqui estar orando primeiro e depois vamos entrar no conteúdo, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Já te agradecemos, Senhor, por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança que temos, Senhor, de que a qualquer momento o Senhor deve buscar cada um de nós, o teu povo, a tua igreja. Pedimos a tua bênção, não diferente das demais, Senhor, também desta leitura, deste conteúdo que vamos estar aqui conhecendo, e que o Senhor nos guarde desse mal, tanto por parte daqueles que estão aí fora, como daqueles que estão de dentro. Senhor, pelo fato da instrumentalidade do Senhor, ou pelo fato do progresso espiritual que é comum a todos quanto. Senhor, por fazer uma leitura devocional diária, por estudar a tua palavra, por buscar a tua face através da oração, por se consagrar, Senhor, em compromisso pessoal, acabam por ter experiências consequentemente maiores, Senhor, por conta disso. E acaba gerando, por conta da tua instrumentalidade, como foi o caso de Davi, né, que gerou ciúme em Saul, e assim não é diferente conosco. Porém, diante dessa realidade, antes até mesmo de conhecer o conteúdo, te pedimos e suplicamos que o Senhor nos guarde deste grande mal, e já, Pai, em todo sentido, não só sentido em que estaremos tratando aqui, mas também no geral, no nosso cotidiano. Senhor, faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Guarde minha sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Resumo da lição: a vida de Saul foi marcada pelo ciúme, levando a uma implacável perseguição contra Davi. Olha aí, que por sua vez foi um homem com princípios íntegros. É o que se encaixa aqui, o resumo da lição, né? Todo o conteúdo que vamos estar lendo, resumo é isso aqui. Porém, isso aqui se encaixa direitinho no texto principal. Porque Davi sempre foi diante do seu alvo. Davi nunca teve dentro do princípio de enfrentar o gigante, ou dentro do princípio de, na questão do combate de guerra e a sua vitória, é o pretexto de ou um sentimento de vanglória, um sentimento de provar que ele era o melhor, de que Saul, ou que Deus o teria escolhido por conta dessas habilidades, ou as conquistas que ele tinha conquistado, porque na verdade ainda assim foi Deus, ele reconhecia isso, que proporcionou isso a Davi. Porém, Davi ele tinha um coração sincero. Tudo isso ele foi feito em sinceridade. Como também
a questão do final e a retidão, por quanto diz aqui o salmista, espero em ti. Foi o que Davi fez. Davi, ainda que fosse consagrado, já tivesse sido consagrado por Samuel a rei de Israel no lugar de Saul, ele não usurpou o trono em momento algum. As oportunidades foram feitas, tendo tudo a seu favor, a profecia, a unção, né, que já tinha sido derramada por Samuel, porém não fez proveito de nenhum desses prováveis ou aparentes, né, situações que o favorecia de maneira ou poderia trazer uma legalidade para que ele pudesse tirar a vida de Saul quando dentro desse tempo de perseguição. Não. Davi, ele esperou inteiramente em Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Por isso que, caro jovem, Provérbios diz que nós não devemos nos vingar de ninguém. Ainda que seja notório aquela rivalidade, aquela perseguição, aquele ciúme, nós devemos descansar em Deus, entregar em todo sentido as nossas causas aos pés do Senhor. Porque ele diz para que nós não vingueis a vós mesmo. A vingança, ela pertence ao Senhor. E a maior vingança, aqui pela minha mente muito limitada, eu digo, a maior vitória e a maior vingança que nós podemos ter é quando, diante de uma rivalidade, diante de uma clara evidência de um sentimento de ciúme, a maior vitória nossa é conquistar esta pessoa para o Senhor. E não é diferente isso no meu modo de pensar limitado. Para Deus também. A vingança de Deus vai fazer com que este inimigo, ou que se fez inimigo por conta de um ciúme, vai fazer que ele reconheça, né, que o Senhor está com você e que ele também vai desejar se aliar a você no que diz respeito a esta fé. Na confiança de que, assim como ele foi com você, o Senhor, também Deus será com ele. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Texto bíblico, primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 7 a 16. E as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Esse versículo 10 é de suma importância. Eu quero aqui, diante do tema da lição, abrir somente um parente, caro jovem, para tomarmos cuidado com o momento presente. Não em desconfiança e muito menos em descrédito ou incredulidade de que o Senhor não batiza com o Espírito Santo, de que o Senhor não concede o dom de línguas e que também o Senhor não concede o dom de interpretação. Não, esta confiança e fé precisamos mantê-la e até mesmo cultivá-la em oração, porque se eu não sou batizado, a promessa é para todos. Então busquemos, jovem, o batismo, o revestimento de Deus em sua vida. Busquemos os dons espirituais. O Senhor vai te dar um dom de profecias, vai te dar um dom de línguas. Porém, peça também o dom de interpretação. Porém, o que eu deixo aqui dentro desse parente é que busquemos ter cuidado nos dias atuais, que está havendo uma aberração e uma banalização com respeito à questão de línguas, da manifestação de línguas. Porém, sabendo que muitas, não todas, mas algumas ou muitas delas, dependendo do contexto da situação, observe que até o diabo ele profetiza.
Observe o versículo 10. Vamos ler novamente. E aconteceu a outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Mau espírito. E profetizava no meio da casa. Olha aí. Então você passa por uma residência numa casa, caro jovem, e você começa a ouvir línguas. Eu não vou aqui citar ou fazer um exemplo, não. Você escuta línguas. Você está entendendo o que eu digo? Aí você passa e tal, aquela pessoa lá está naquele aparente, né, entre aspas, fervor, e você, poxa, aquilo ali é espiritual. Você não, nem viu a pessoa, está lá dentro, você está ouvindo a língua. E você não está entendendo nada, porque são línguas desconhecidas. E você, pô, essa casa aí, aquele irmão, às vezes nem um irmão. Às vezes é alguém possuído de um espírito demoníaco, como também até mesmo em meio ao nosso congregar, à nossa liturgia. Aquela pessoa está ali falando línguas, nós consideramos como línguas vida de Deus, língua de bom do Espírito Santo. E na verdade, uma pessoa que nem conhecemos, ou até mesmo que faz parte do nosso contexto congregacional, porém não sabemos e conhecemos a sua vida. E às vezes vemos postagens que não convêm aos santos, nem o lugar, nem a situação e a forma que elas se encontram, caro jovem. E depois na igreja nós vemos falar em línguas. Nós possamos tomar cuidado, porque Saul, ele teve o Espírito Santo de Deus, ele profetizava segundo a direção de Deus, porém aqui, depois que ele se desviou, depois que ele não aceitou, né, a questão de Deus buscar um outro rei no lugar dele, e ele ser tomado por essa resistência à vontade de Deus, já falamos sobre esse aspecto, ele agora estava sendo tomado por um mau espírito, que se apoderou, observe dele, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Agora olha só, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia, Saul, porém, tinha na mão uma lança. Então, fechando aqui esse parente, tomemos cuidado. Não julguemos antecipadamente. Louvemos a Deus, glorifiquemos a Deus, mas não vamos entrar em questão se aquela língua é de Deus ou não, dependendo de quem o esteja pronunciando, ou até mesmo profetizando. Profetizando, porque aqui se entende que ele estava falando algo inteligível, porque ele expressar línguas é uma coisa, profetizar já é algo que é inteligível àqueles que ouvem. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Fecha parênteses, porque eu não poderia deixar esse adendo aqui para você, meu caro jovem, que está aí iniciando a sua, juntamente conosco, né, mas iniciando sua carreira de fé no Senhor. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Ele estava com o espírito, profetizava, e qual foi a atitude dele? Olha só a atitude que ele teve em reflexo àquele apoderamento. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de 1000. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era com ele. É o que Deus espera de mim e de você, caro jovem. Temos uma vida coerente de fé. Uma vida em prudência. Não levemos nem a 8 e muito menos deixemos que nós venhamos a levar a 800. Mas caminhemos com prudência, porque Deus se agrada disso. Qualquer situação que nos é desconhecida, busquemos a iluminação do Senhor através da leitura bíblica, ou buscando que o Senhor dê entendimento a partir de buscarmos a face do Senhor, para que Ele venha nos iluminar.
Vendo então Saul que tão prudentemente conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Então, nós observamos, cara adolescente, que aqui no quadro, aqui na leitura bíblica em classe, o quadro que nós temos aqui é de que Deus estava usando de uma maneira gloriosa a Davi. Tinha usado Saul para vencer milhares. Agora estava usando Davi porque ele comissionou ele para a guerra, colocou ele em chefe de 1000, à frente de chefe de 1000, nem 100 foi. Nem como centurião foi como chefe de 1000. E ele ia, vencia, e isso agradava o povo, porque Davi sempre, desde o gigante, ele lutava em prol do interesse, né, do reino de Deus, do povo de Deus e do nome do Senhor. Então aqui estava, e desse texto deixa bem claro, caro jovem, que essa instrumentalidade de Deus tinha sim, em parte dela, a questão da entrega de Davi à direção e à instrumentalidade de Deus. Enquanto Davi estava relutando por conta do ciúme que levou, por conta do cântico da mulher, ele, de vez de tomar como princípio, né, esta realidade da instrumentalidade de Deus, dando a Davi, né, a questão de sair vitorioso em cada batalha, ele deveria prosseguir com nesta mesma fé que Deus o daria para ele também. Mas o que Saul escolheu? Saul escolheu se enfurecer, se enciumar por algo que nem era próprio de Davi. Como o próprio Senhor Jesus disse, e nos deixou escrito, e nos deixou no Evangelho, está escrito as palavras do Senhor Jesus. Quando ele disse, de graça recebei, de graça dai. Então todo feito, todo progresso, todas as prosperidades que possamos ter, e essa prosperidade seja de benefício nosso ou não, e aquela que for relativamente e inteiramente, claramente, no que diz respeito aos interesses do reino de Deus e da igreja, isso é por conta do agir de Deus através das nossas vidas. Somos apenas, como diz Pedro, pedras espirituais, caro jovem. Agora tenha por certo uma coisa: Deus, ele quer nos usar. Deus, ele quer te usar. Não depende categoricamente da sua idade. Depende da escolha. Qual escolha que queremos fazer? Sermos um instrumento na mão de Deus ou sermos relutantes àqueles que Deus tem usado como instrumento? Que nós possamos fazer a escolha de Davi. Buscar ser um instrumento na mão de Deus e andar com prudência. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A introdução diz: a partir da derrota de Golias, a vida de Davi passou a ser ameaçada constantemente por Saul. Em crises crescentes de ciúmes e revolta, o rei constantemente conspirava para matar o ungido do Senhor. Nessa lição, falaremos sobre os ciúmes e sua característica, desenvolvendo uma análise sobre o que houve nos dias de Davi. O ciúme de Saul. Primeiro subponto, um rei ciumento. O ciúme é um sentimento danoso que traz tristeza, frustração e prejudica a capacidade de refletir com clareza. O dia da vitória de Davi sobre Golias foi celebrado por todos, porém despertou no rei uma diferente percepção e uma crescente disposição para com o jovem. A derrota dos filisteus evidenciou o fato de Deus estar com Davi e não mais com o rei. Em reconhecimento tal feito, o jovem foi elevado à posição de liderança no exercício de Israel e passou a ser admirado e respeitado
por muitos. Ou seja, o que é comum. O rei sabia que aquela prosperidade militar de Davi estava ligado unicamente a Deus. Por Deus estar com Davi, Davi prosperou nas guerras. Davi, ele prosperou na guerra. Porém, se Deus não estiver, amados, então não adianta batalharmos, que a derrota, ela é certa. Isso nos lembra quando, da entrada na Terra Prometida, muitos desacreditaram diante do relatório daqueles 10 homens, foram 12 espias ali enviados. Caleb e Josué ficou de fora, mas 10 não respeitou esse relato negativo. E o povo se afrouxou, né? A incredulidade promoveu o desagrado de Deus, e ali Deus sentenciou aquela geração de 25 anos para cima, que não entraria na terra. E diante disso, Deus ia fazer o povo rodear 40 anos, cara jovem, no deserto, como foi feito. Porém, antes que isso acontecesse, depois da sentença de Deus, eles, não, nós vamos. E Deus falou para ele não ir, que Deus não estaria com ele. Consequência, daqueles que foram, tiveram que sair, né, e fugir, né, sobre a capa da vergonha e do desprezo dos filisteus que desciam ali com respeito contra Israel. Então, a questão que Davi viu em Davi, que ficou evidente, não foi a habilidade de Davi. O que foi evidente não foi qualquer mérito de Davi, mas porque o Senhor estava com ele. Quando esquecemos, caro jovem, desse particular, desse nervo ciático, aí entra, no caso, comentou de Davi, o ciúme, mas também pode entrar a presunção de que nós somos o bambambam de Deus. E não somos. Somos apenas instrumentos na mão do Senhor, uma flecha da sua aljava. Subponto 2, os cânticos que continua, né? Os cânticos que encoavam o feito de Davi traziam inveja e provocavam um crescente ciúme em Saul. Gradativamente, o rei ficou descontrolado, movido por um desejo de destruir o suposto adversário, quando não o era. Ele estava vencendo. Observe a cegueira, caro jovem, do que é o sentimento de ciúme. Jamais Davi se demonstrou ali ser adversário de Saul, ou ameaça para sua coroa, não por ele. Porque Davi estava vencendo os inimigos de Israel, cujo rei era Saul. Quando isso seria uma prova contundente de ele ter um adversário de Saul? Não. Davi passou a ser adversário de Saul por conta das algemas da inveja e do ciúme que Davi passou a alimentar contra ele. E esse sentimento é que levaram a Saul ficar cego e enxergar totalmente distorcendo as situações, até da questão da lógica, né? Como é triste, porque o próprio Senhor Jesus disse: aquele que não é que comigo não ajunta, espalha. E Davi estava ajuntando. Davi estava trazendo alegria para o povo, contentamento para a nação de Israel, quanto às vitórias que Deus estava dando ao seu povo, e não a Davi. Como é triste quando um líder como Saul é tomado por ciúme, inveja de seus liderados. Todas as suas percepções são turvadas pela amargura e o medo de ser ofuscado. Não haverá satisfação nas conquistas, pois sempre será assombrado pelos temores de sua própria mente doentia. Está aí. E o seu principal objetivo será desqualificar o demais, esquecendo-se assim do que deveria ser prioridade. E qual é a prioridade? Qual seria a prioridade no que diz respeito ao rei Saul? Seria
a questão das vitórias, do nome do Senhor, do interesse de Deus e não de si mesmo. E observe que esse subponto 2, ou a continuação aqui do primeiro subponto, nos traz a lição que, ainda que sejamos líderes, não quer dizer que os nossos que estão acima, que estão sob o nosso comando, a nossa direção, não seja tão qualificado a igual modo como nós, a nosso exemplo, como até acima do nosso exemplo. A questão, observe bem essa questão, cara adolescente, no que diz respeito à vida cristã, à vida da igreja. A questão de quem está à frente não é por conta de mérito, no que diz a igreja. É por conta da escolha de Deus. O próprio Senhor Jesus disse isso ao seu discípulo. Não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. O Senhor Jesus escolheu Pedro, João, Barnabé, Judas, André, por aí vai, sob a direção de Deus, e escolheu ele não porque ele era melhor do que os demais corpos de discípulos, porque foi a escolha, foi eles que escolheu. E se nós formos olhar para as qualificações dos apóstolos dentro da escolha do Senhor Jesus no princípio, jamais nós, no consenso comum, que é aqueles que buscam escolher uma liderança dentro do conceito secular, jamais seriam escolhidos. Porém, no que tange ao reino de Deus, caro jovem, caro adolescente, você que me ouve, ouvinte da palavra de todos nós, dentro do reino de Deus, o menor, sempre a ótica divina, à luz da Escritura, será o maior. E ser o menor no reino de Deus é compreender que aonde ele nos colocar, nós continuamos sendo o menor. Porque o grande é ele. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, logo, dentro do reino de Deus, a liderança é uma escolha de Deus. E não se dá por mérito. Porque a própria questão do êxito, do progresso daquela liderança, ela vem do próprio Senhor. Ele tanto escolhe como ele, concordamos plenamente com essa frase. E ele capacita. Ele não capacita antes para depois escolher. Ele escolhe e capacita. Ele escolheu Moisés, escolheu Davi, tirou ele de trás das ovelhas. O conhecimento de Davi era só de ovelhas. O conhecimento de Saul era cuidar de jumento. Porém, Deus colocou ele como rei de Israel. E ele saiu desse patamar de menor e se achou grande. Se achou até no direito de tirar a vida daquele que estava lhe acreditando conquista em meio ao seu reino, em meio à sua gestão como rei de Israel. Então, tenha por certo isso, que dentro daquilo que o Senhor ou onde o Senhor nos colocar, se nós estivermos dentro dessa questão de liderança, jamais esqueçamos que estamos ali por conta da escolha do Senhor. E sejamos humildes de coração dentro dessa colocação que o Senhor nos deu. E nunca esquecer que aqueles que estão como liderados, não só um, se não todos ou alguns, estarão ao nível do seu, de poder estar ali também na sua frente, à frente do grupo, como até mais capacitado, mas Deus escolheu você. Deus escolheu Cicrano. Deus escolheu Beltrano. Então não entramos no campo, nessa questão, e venhamos a deixar que esta flecha do maligno, que ao invés do ciúme, venha nos atingir, como atingiu Saul. E observe que, foi por aqui. Foi ou não foi, caro jovem? Foi por aqui.
Foi por aqui que a inveja entrou. Porque a Bíblia diz que ele, ouvindo elas cantarem, né? Deus deu 1000 ao rei Saul e 10 milhares ao rei Davi. Ali foi que tomemos cuidado, amados. Fiquemos, levemos a nossa mente cativa ao Senhor Jesus e ele, por certo, nos esclarecerá. Oremos ao Senhor para nos dar percepção, o dom de discernimento do Espírito, para que as palavras não venham levar nós a este cativo, a este cativeiro de Satanás. Porque o ciúme não é de Deus, a inveja. O que é de Deus é a simplicidade, sinceridade de coração e inteireza em esperar em Deus, em valorizar os seus liderados quando eles, em algum momento, prevalecerem em benefício da prioridade em que aquele grupo está montado, foi criado e que você está à frente. Se A ou B se destacar, glória a Deus. Louvado seja Deus. Oremos por ele para que Deus multiplique cada vez mais esse êxito dele dentro desse alvo comum ao grupo, frente às prioridades ali delegadas no que diz respeito ao trabalho cristão, ao trabalho do ministério e da igreja. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Nome santo do Senhor. Observe que Davi, ele tinha esse cuidado. Vamos parar aqui, vamos ler aqui o Salmo 19. Observe que Davi, orando a Deus, pede para ele. Orando a Deus, pede para ele. Aí ele diz aqui, no versículo... também por eles, o quê? Pela palavra do Senhor. Seu servo é divertido e em guardar a grande recompensa. Quem pode discernir os próprios erros? Deixa eu pôr para você, né? Eu não pus? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr para vocês. Purifica-me tu dos que me são ocultos. Olha o que ele diz também no 13. Também de pecado de presunção, guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei perfeito, ficarei limpo de grande transgressão. Vamos prosseguir então, porque isso é algo que nos ladeia, né? Subponto 2, prossigo para o alvo. O ciúme pode ser superado mediante o direcionamento divino em nossas vidas. Está aí. No entanto, citamos o Salmo 19 e a oração de Davi. No entanto, devemos buscar em Deus sempre uma postura baseada no amor. E no desejo que o próximo seja abençoado. Por isso que Paulo ele nos orienta. Que nós venhamos a considerar nossos irmãos superiores a nós. Se negligenciarmos o problema do ciúme, permitiremos uma série de dificuldades com a abertura. Com a abertura a outros pecados. A ira violenta, que foi o caso de Saul, né? O rancor e a falta de sensibilidade para questões espirituais. Como consequência, famílias sofrerão, amizades serão destruídas, vínculos serão quebrados e projetos serão desfeitos. O ciúme ofusca a nossa visão e nos impede de alcançar nosso alvo maior. Nós vemos isso, amado, justamente em Saul, essa questão. Saul, ele deixa esse exemplo deste grande mal pelo qual esse ciúme, essa fúria em perseguir Davi,
rei Saul acabou matando 85 sacerdotes e habitantes da cidade de Nod, que era uma cidade sacerdotal. Até crianças de colo e os animais. Tudo por conta do ciúme doentio de Saul com respeito a Davi. Com respeito ao progresso, né, militar de Davi. E isso é um reflexo para nós, caro jovem. Todos nós que estamos aqui a refletir cada ponto aqui lido. Que é o que acontece em meio à família, em meio, que foi citado no começo, né? Famílias, não só a esposa, mas famílias são mortas por conta disso. Famílias são mortas por conta disso. Então que possamos considerar essa questão com muito cuidado, que todos nós estamos suscetíveis a esse tão maléfico sentimento, que é o ciúme. Até de pequenas coisas ele pode tomar a nossa consciência e algo tão fútil passamos a alimentar esse tipo de sentimento e as consequências elas, né, deu para perceber aqui que elas podem tomar, né, um rumo bem maior, né, uma esfera bem maior, como nós vemos que como aconteceu com Saul diante daquela situação em que Doeg estava ali no templo e acabou distorcendo aquele testemunho e acabou morrendo 85 sacerdotes e toda uma cidade, tudo por conta da fúria e a ciumenta de Saul contra Davi. Segundo ponto, um homem com princípios. Saul é escolhido de Deus, muito equivocadamente acreditam que Saul é escolhido de Deus, subponto. Muitos equivocadamente acreditam que Saul não foi escolhido por Deus e nem buscava obedecer ao Senhor. A verdade é bem diferente. O texto sagrado nos informa que Saul foi escolhido por Deus, ungido por Samuel, foi cheio do Espírito de Deus, chegando a profetizar. Comentamos. Tanto Davi quanto Saul foram ungidos pelo mesmo profeta e escolhido por Deus. No entanto, um manteve-se fiel e ao cair buscou levantar-se. Já o outro, não. Ser escolhido por Deus é uma grande honra. E reconhecer que existe um tempo para tudo. E reconhecer o nosso erro é a melhor atitude que podemos ter. Se Saul reconhecesse, né, os erros que ele tinha cometido e não buscasse, né, um bode expiatório como ele buscou, alegando que o povo é que o pressionou, assim como fez Arão, mas ele aceitasse o erro que ele cometeu e reconhecesse que realmente ele não estaria, né, mais apto à luz da vontade de Deus para prosseguir, ele seria ao contrário aí, a partir daí. Davi assumiria o trono e ele seria um aliado de Davi. Porque enquanto Davi estava ali, já com unção profética, já com a profecia, já com a unção, ele não se continuou como súdito de Saul. Ele esperou o tempo dele em Deus, ainda que ele já sabia que seria substituto de Saul, mas ele considerou a unção que estava sobre ele. Por isso que ele não matou por Davi. Como ele poderia se investir, né, sobre aquele que era ungido de Deus? Ele deixou que Deus cuidasse. E Deus, ele vai cuidar de nós, amados. Então, que nós possamos considerar isso. Mas esse fato não garante o êxito ao longo da caminhada. Precisamos caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Jovem, não basta ser filho de crentes piedosos ou membro de uma igreja avivada. Precisa transbordar no amor que vem de Deus e buscar a real presença do Espírito Santo em sua vida. No início do reinado, Saul fez o que era correto aos olhos do Senhor. Sempre buscava caminhar na direção de Deus e agia conforme a vontade divina. Porém, próximo ao final de um reinado, chegado até consultar sua feiticeira
consultar uma feiticeira e negligenciar as orientações divinas, literalmente no fundo do poço. Então observe que, com respeito ao bom combate que Paulo faz menção ali à luz, né, do momento da sua partida, Paulo ele diz que tinha combatido o bom combate. Observe e acabado a carreira. Observe que dentro desse bom combate jamais estará fora a questão de nós mesmos. Saul ele se perdeu dentro dele mesmo por conta dos seus próprios sentimentos. Não foi ninguém, foi ele mesmo. Se deixou ser vendido por ele, por sentimentos que ele deixou com que o seu coração, tão perverso e enganoso como é o nosso coração, o enganasse e levasse a essa derrocada espiritual como foi a de Saul. Segundo subponto, o reinado de grandes feitos. Saul foi conduzido por Deus, nos primeiros anos do seu reinado, foi responsável por trazer muitas vitórias para Israel e um forte combate à idolatria e à feitiçaria. Nesse primeiro período, as campanhas militares proporcionaram a integração de uma grande área. Os vínculos entre as tribos foram fortalecidos e o povo alegrou-se com a presença de um rei. Porém, não basta ser escolhido, é preciso ser conduzido pelo Senhor. Como foi dito, não são os méritos, é a escolha de Deus e a capacitação também vem dele pela sua orientação, pela sua palavra. E nesse quesito, o rei foi reprovado. Saul, que começou bem em seu reinado, foi afastando-se de Deus, usurpando posições que não eram suas, desobedeceu ordens claras divinas, ofereceu sacrifício de forma ilegítima, fez votos insensatos, trazendo sofrimento aos seus, e quase matou seu próprio filho, que eu não citei, né? Iria citar, mas não citei. Mas está aqui no texto, no conteúdo. Construiu uma coluna para sua própria glória. Se envolveu com feitiçaria. Perseguiu pessoas escolhidas por Deus e, finalmente, desviou-se por completo do bom caminho. Um alerta para nós que estamos caminhando com o Senhor. Davi, um homem de princípios. Falou de Saul, agora vai falar de Davi. Um ungido rei entre os seus irmãos mais velhos e aparentemente apto para aos olhos humanos, observe bem. Célebre pela batalha contra Golias, respeitado e admirado por multidões, perseguido por um rei implacável por longos anos e convicto de que um dia seria rei. Foram 13 anos que Davi esperou. Aos 30 anos, Davi passou a reinar, né, sobre as 12 tribos de Israel. E 4 que levaria muitos à impaciência e ao desejo de acelerar o tempo, mas com Davi era diferente. Paciente, temente fiel ao Senhor, humilde, dedicado em aprender, zeloso em seus compromissos na corte, fiel ao rei e ao reino. Ele era o perfil de Davi, um homem que jamais tentou usurpar o trono de Saul e sempre se manteve firme, seus princípios agindo com muita inteligência emocional, um fator determinante em um tempo de tamanhas adversidade. Terceiro ponto, integridade à prova de ciúmes. A lógica humana. Ao olharmos a história de Davi, percebemos por diversas vezes a lógica humana nitidamente longe dos padrões divinos. A lógica humana defende a autopromoção, a prevalência da força humana e da imagem vigorosa, da maioria numérica, do direito dos prazeres, a vingança, a riquezas, aos privilégios, ao domínio sobre o próximo e muito mais. Fujamos dessa lógica, nos deixemos ser guiados pelo Senhor. Vamos ver João 17, 16, que é a oração do Senhor Jesus. Olha só. Que sejamos um, provavelmente. João 17, 17 e 16. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
o homem dirigido por Deus. Quando estamos sob a direção divina, escolhemos a sobriedade, a mansidão, a confiança no Senhor, a consolação, a satisfação em Deus, o amor e a intercessão. Por exemplo, vivemos na contramão da triste realidade encontrada em nossos dias. Se a lógica humana nos pede uma reação, Cristo nos mostra outro caminho. A forma como vivemos não faz sentido para os que são do mundo, mas reflete uma luz que, a seu tempo, pode promover uma verdadeira transformação para os que ainda não creem. Quando dirigidos por Deus, somos levados a um padrão elevado, tendo em Jesus a nossa referência maior. Dessa forma, onde estivermos ali, as pessoas sentirão algo diferente e, por meio da vida dos cristãos, serão alcançadas por uma bênção especial. Conclusão, né? Ao longo desta lição, podemos refletir acerca de dois homens com perfis bastante distintos. Saul nos mostrou a lógica do mundo, a inclinação a fazer o mal e a esquecer do Senhor. Davi, por outro lado, nos mostrou um coração com princípios, íntegro, desejoso de caminhar na direção divina. Diante dessas duas histórias de vida, somos chamados a uma escolha. Sigamos o bom exemplo. E não pode ser outro este bom exemplo, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses, a partir capítulo 2, a partir do versículo 5. É que nós viemos ter e ansiar e buscar a face do Senhor, para que o Senhor venha nos conceder um sentimento semelhante ao do Senhor Jesus. E sendo Deus, nos usurpou como tal, mas se despiu das suas vestes gloriosas e divinas de soberania e se fez homem, e como servo ele foi até a cruz, e isso por amor de mim e de você, por amor de cada um de nós. Que seja esse, né, o nosso esteio, a simplicidade, a sinceridade de coração. E esperamos em tudo unicamente nele, em Deus. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Vamos então estar orando para o final. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos te agradecer, Senhor, por esta tão grande salvação. Te agradecemos por este momento que aqui estivemos, desse tão rico conteúdo, ó Pai, que nos faz, Senhor, buscar a tua face mais uma vez e pedir que o Senhor nos guarde desse mal, em todas as suas esferas, em todos os seus sentidos, Pai. Dá-nos um coração humilde, simples e a sensibilidade, Senhor, da tua presença e da tua direção, para que não venhamos, Senhor, alimentar qualquer rivalidade, mas possamos humildemente caminhar, independente do lugar em que estivermos ou que venhamos a fazer. Caminharmos, Senhor, sempre voltado na única confiança e certeza de que ao Senhor, e que tudo vem do Senhor, e que ao Senhor pertence unicamente a glória. Faz isso, Pai, em nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Senhor, revela aquilo que é oculto. Não deixa, Senhor, que venhamos a ser levados pela nossa própria, por engano do nosso coração, mas nos guarda ser um coração sábio, a ponto de contar os nossos dias como pede o salmista. Assim também pedimos ao Senhor. Faz isso, Pai, que nós te pedimos a tua bênção sobre cada jovem, cada adolescente, todos quantos estão à frente, ó Pai, de um trabalho, a cada pastor como líder de um ministério. Guarda cada um deles, Pai, na tua santa presença, em nome do Senhor Jesus. É que nós fazemos, oramos, te damos graça por tudo. Amém.